Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Beleza? Vencer os conectivos lógicos ou não? Tem que vencer, cara. Já pega aquele post-it que tá aí do lado, ó. Tá no seu caderno, não sei aonde que você anotou. Anotou na testa, na mão, em qualquer lugar. Dá uma lida nele antes de começar essa aula. Tudo bem? Aula muito importante, aula de construção da tabela verdade. Vamos falar a verdade a respeito da tabela em si. A tabela verdade mesmo, caindo brutalmente em prova de concurso público, caiu um pouquinho de desuso, tá bom? Caiu um pouquinho de desuso. Mas 2022, 2023 veio caindo aí de uma, duas questões. Então vamos trabalhar ela, tá bom? Mas só que agora o meu intuito não é te assustar, tá bom? Não é assustar você, não é querer desmotivar você com seus estudos, tá? Mas vamos supor, por exemplo, que abriu sua prova e tem uma coisa assim lá, ó. Vou escrever aqui para você. Tem um negócio desse jeito assim, ó. Desse jeito, ó. E aí? O que você me fala desse negócio? Você dá conta de fazer isso na hora da sua prova? Será que é massa? Será que não é? Será que dá quantas linhas essa tabela? Primeira coisa, eu tenho que usar a tabela verdade aqui para fazer isso? Cara, que loucura, né não? Aqui, pessoal, o que eu estou falando para vocês? Aqui não passa de uma proposição composta. Se você, por acaso, em algumas aulas, você vai ver que a diferença notável entre uma proposição simples e uma proposição composta é que uma faz uso de conectivos lógicos e a outra não, e em uma outra característica é que em uma se faz necessário a utilização de tabela verdades, ou seja, a subdivisão daquela proposição composta, e na outra não, que é justamente uma proposição composta. Aqui nós temos uma proposição composta, onde o nosso conectivo principal é a bicondicional. De um lado nós temos uma condicional e do outro eu tenho uma disjunção exclusiva. O problema é como que eu chego ao final disso daqui. Qual que é o resultado final? E para isso nós precisamos utilizar a tabela verdade. Professor, mas usar a tabela verdade eu lembro que eu vi em qualquer aula aí que usar a tabela verdade é difícil demais. Calma, você só foi mal instruído. Tabela verdade, você faz qualquer tabela verdade, tá? Qualquer tabela verdade, através de 5 passos. E eu vou anotar esses 5 passos para você, tá bom? E aí a gente vai aplicar em qualquer proposição composta. Essa proposição composta, ela pode ter, sei lá, 10 proposições simples e você vai fazer sempre do mesmo jeito. Então vamos anotar aqui? Anota comigo assim, ó, no seu material, coloca construção da tabela verdade. E aí você vai anotar comigo 5 passos, muito importantes. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto passo. Show. Pronto. Primeiro passo, e um dos passos que vai ficar mecanizado aí na sua cabeça, é o cálculo do número de linhas dessa tabela verdade. E, por incrível que pareça, esse cálculo do número de linhas cai de maneira direta no seu concurso público, onde ele vai te dar a proposição ali e vai falar: de acordo com a proposição dada, podemos afirmar que a quantidade de linhas da tabela verdade é. Aí ele vai te dar nas alternativas, você vai ter que marcar a alternativa correta. E aí, como que eu faço esse cálculo? Primeiro vamos colocar aqui, ó, cálculo do número de linhas. Cálculo do número de linhas da tabela verdade. Pronto. E aí, professor, como que eu faço esse cálculo? Esse cálculo se dá da seguinte maneira. Vamos lá. Sempre vai ser 2 elevado a n. Tudo bem? Vamos conversar.
2 elevado a n. Onde esse n aqui, pessoal, ele depende da proposição estudada, tá bom? Esse n aqui, ele é um número de proposições simples, tá bom? Número de proposições simples. Desse jeito que eu quero que você entenda. Então vamos lá. Se por acaso eu tenho esse exemplo aqui, ó, bem tranquilo. Essa proposição assim, ó, P e Q. Simples assim. Quantas proposições eu tenho aqui? Eu tenho uma proposição, duas proposições. E aí, como que ficaria o cálculo dessa tabela verdade? Ficaria assim, olha. 2 elevado ao quadrado, porque eu tenho duas proposições. Consequentemente, essa minha tabela verdade teria 4 linhas. Simples. Tá bom? E se tivesse 3? 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, que a gente vai fazer um exemplo disso aqui também. Então fique tranquilo. Tá bom? Finalizou isso daqui, pessoal. Eu fiz o cálculo do número de linhas. Nós passamos, já que eu fiz as linhas, agora eu venho fazendo as colunas, porque é uma tabela. Uma tabela é constituída de linhas e colunas. Então vamos fazer as colunas aqui, olha. Para fazer as colunas, a primeira coisa que você tem que fazer, lembrando que é um passo a passo. Primeiro 1, depois o 2, 3, 4 e 5. A gente não pode pular nada aqui não. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui, ó, uma coluna para cada proposição simples. Isso. Cada proposição simples. Como assim, professor? Desse jeito, olha. Vamos supor que eu vou voltar aqui no nosso exemplo, olha. Eu tenho P e eu tenho Q. Então, seria uma coluna para P e uma outra coluna para Q. Então, é a primeira coisa que eu faço. Fiz as linhas? Beleza. Depois eu vou fazer uma coluna para cada proposição simples. Venci essa etapa, eu vou fazer agora uma. Eu vou fazer uma coluna para cada negação. Cada negação simples. Pronto. O que é a negação, professor? Você lembra? Você lembra? A gente já teve um encontro a respeito de negação. Aquele tiozinho. A negação, a operação negação, ela faz com que nós invertemos. A gente vai trocar os valores lógicos. Então, se uma proposição é verdadeira, a partir do momento em que ela é negada, ela fica falsa. Se uma proposição é falsa, a partir do momento em que ela é negada, ela fica verdadeira. Fiz uma coluna para cada negação, agora nós vamos para os parênteses. Então, agora uma coluna para cada parêntese. Tudo bem? Show? Beleza. Fiz uma coluna para cada proposição simples, para cada negação e para cada parênteses. Agora a gente vai para a coluna que de fato interessa a gente, que é a coluna da proposição composta completa. Então eu vim, peguei uma proposição grandona e dividi ela em várias partes. Então eu tenho uma proposição com vários conectivos, várias negações, várias proposições simples. Então opa, calma, deixa eu ver como que cada parte está se comportando. O P trabalha desse jeito, o Q trabalha assim, o R trabalha desse jeito, a negação do Q é assim, essa condicional vai trabalhar desse jeito e agora eu vou unir tudo. Vamos ver o que que dá? Pum, você vai cair nessa última aqui, ó. Coluna para a proposição composta. Completa. Olha o que que você tem aí. Você acabou de ter um passo a passo. Nós temos 5 passos para você fazer toda e qualquer tabela verdade. Então aqui eu já vou aproveitar e vou colocar alguns exemplos para a gente aqui, ó. Vamos lá?
colocar aqui para a gente estar fazendo. Vamos colocar aqui exemplo número 1, tudo bem? E aqui depois eu já vou colocar o exemplo número 2. Estou fazendo junto. Vamos lá, exemplo número 1, eu vou colocar uma tabela verdade de 4 linhas para nós. A gente pode colocar assim, ó. Vamos colocar P ou não que em condicional com que. E aí? Pode ser? Beleza. E depois eu vou colocar. Deixa eu ver. Vou pensar aqui. Vamos colocar que e não R em bicondicional, por exemplo, em bicondicional com P de junção exclusiva, não que. Opa, e aí? Parece que complicou um pouco, né? Complicou, professor? Nada, aqui tá tranquilo. Então vamos supor que caiu isso aqui na sua prova, cara, desse jeito. Deus me livre, né, professor? Caiu desse jeito aqui na sua prova. Então eu quero saber o resultado final disso e o resultado final disso daqui depois. Mas para cada um eu vou ter que aplicar os mesmos métodos, todos os 5 passos. Bora lá? Me acompanha então. Então eu vou trazer isso daqui para o próximo slide. Vamos lá? Vou trazer isso daqui, ó. Então ficou P ou não que. Ficou assim, ó. P ou não que. Em condicional com que? Beleza. Em condicional com que? É isso que eu quero saber. Tudo bem? Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o cálculo do número de linhas, certo? Então, para o cálculo do número de linhas, a gente faz assim, ó. 2 elevado a n, onde n é um número de proposições simples, e aqui a gente vai contar quantas proposições eu tenho. E aí, pessoal, quantas proposições eu tenho? 3 ou 2? O que você tem que saber? Eu vou contar a quantidade de letras diferentes e não se leva em consideração a repetição. Então, quantas letras diferentes eu tenho aqui? P e Q. Só isso. Letra P e letra Q. Ah, professor, mas tem um não Q também. Mas só que o não Q é a negação de algo que eu já contei anteriormente. Então, é a negação de algo que já existe. Então, nesse caso aqui, o 2 elevado a n vai ficar 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 4 linhas. Pronto. Temos 4 linhas aqui. Ou? Tranquilo. Agora nós vamos ver as colunas. Eu vou fazer aqui uma coluna, tá, pessoal? Vou fazer aqui algumas colunas. Então, uma coluna para cada proposição simples, que foi o que a gente viu lá atrás, não é isso? Então, cálculo do número de linhas, depois uma coluna para cada número de linhas já foi. Cálculo para cada proposição simples, vamos fazer? Então, uma coluna para cada proposição simples. Desse jeito. Então, eu fiz uma coluna para P e uma coluna para Q. A coluna do P está aqui e a coluna do Q está aqui. Daqui a pouquinho eu vou fechar essa tabela. Bom? Já vai entender aqui. Bom, depois, o que eu vou fazer aqui? Vou acertar aqui para nós, rapidão. Uma coluna para P, uma coluna para P e uma outra coluna para Q. Depois, o que a gente faz, professor? A gente vai fazer uma coluna para cada negação simples. Então vamos lá. Quantas negações simples eu tenho? Se você vier aqui na nossa proposição, eu tenho uma negação apenas do que? Então eu vou lá colocar uma negação uma coluna para a negação do que? Beleza. Acabou, professor? Não. Agora, o que a gente faz? Uma coluna para cada parênteses. Quantos parênteses eu apresentei? Um. Então tá aqui o parênteses P ou não Q. Pronto, beleza. Acabou, professor? Não.
Agora vem a parte mais importante. Qual que é a parte mais importante? Uma coluna para a proposição composta completa, certo? Então vamos lá. Então agora sim eu vou colocar, ó, P ou não que em condicional com que. Show. Vamos fechar essa tabela? A tabela vai ficar assim, ó. Então tá aqui. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Quantas linhas que a gente fez? Você lembra? São 4, não são? Já que são 4 linhas, eu tenho essa daqui, essa daqui, essa daqui, 1, 2, 3 e 4. Beleza? Acabou. Fiz a nossa tabela verdade. Então vamos lá. Professor, como que eu vou preencher essa tabela verdade agora? Agora, essas duas primeiras colunas, que foram as que a gente já fez essa configuração antes, essas duas primeiras colunas, ou a banca vai trazer para você preenchida já, ou então você preenche nesse formato padrão que você já viu comigo em algum momento lá nos conectivos lógicos. Que era quando eu fazia assim, ó, verdadeiro, 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 falso, depois falso, verdadeiro e para finalizar, falso, falso. Já viu isso aqui comigo, certo? Agora, a partir desse momento, você vai começar a pagar de doido lá na hora da prova. Por quê? Porque você vai começar a conversar com a tabela verdade. Vai falar assim, tabela, o que você está querendo? Ela vai falar assim para você, ó. Dei até um zoom. Eu quero que você negue a proposição que. É isso. É isso que eu quero. Então você vai olhar para o que? Você vai olhar para a nossa proposição que. Olha aqui o que, ó. E você vai trocar todos os valores. Então vamos trocar os valores. Ó, onde é verdadeiro fica o quê? Falso. Onde é falso fica verdadeiro. Onde é verdadeiro fica falso. E onde é falso fica verdadeiro. Tudo bem? Pronto, vencemos essa coluna. E depois, continua conversando com a tabela. O que ela está querendo? Ela quer agora que você olhe para duas proposições ao mesmo tempo. Ela quer que você olhe para o P e olhe para o não que você acabou de fazer e olhe o que ela quer que você faça. A disjunção entre elas. Ou seja, você lembra? Aqui nós temos o conectivo ou. E o ou ele vai falar o que para nós? Ele vai falar que tudo falso vai dar vai dar falso. Beleza? Olha esse aqui. Tudo falso vai dar falso. Pronto. Beleza. Tudo bem? Então vamos olhar. Primeira coisa que nós temos que olhar é isso aqui, ó. Nós temos que olhar para essa proposição, que é o P, e nós temos que olhar para o não que e ver onde eu tenho todas as proposições falsas. Se você olhar aqui, olha, nessa terceira linha, eu tenho valores todos falsos. E o restante não vai ser. Então, eu vou ter falso aqui. E o restante? Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Certo ou não? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Agora que a gente chega na nossa parte mais importante. Por quê? Ele quer que a gente olhe para um parênteses que a gente já fez em condicional com uma coluna que a gente já tem também. Olha aqui o nosso conectivo. Olha o nosso conectivo aqui. É a condicional, não é isso? A gente já tem isso, ó. E conectivo que é esse? Condicional. E o que a condicional fala? Condicional traz a Vera Fischer para nós, não é isso? Então aqui, olha, é o conectivo se então. E o se então vai falar, só vai ser falso quando eu tenho Vera Fischer. É isso. Então vamos analisar. O que eu tenho que olhar primeiro? Eu tenho que olhar primeiro esse parênteses e depois o quê? Então toma cuidado, porque a primeira coluna que nós vamos analisar é essa coluna aqui, ó. E a segunda coluna que a gente vai analisar
essa daqui, ó. Beleza? Vamos ver onde a gente tem Vera Fischer? Então me acompanha. Olha lá. Vera Fischer? Não. E agora? Vera Fischer? Opa, agora deu, professor. Agora deu. Então aqui já deu falsa. Beleza. E depois deu Vera Fischer? Não. E depois Vera Fischer? Uai, professor, deu de novo. Então marca falso de novo lá. E o restante, tudo que for diferente de Vera Fischer vai ser verdadeiro. Tudo bem? E aí vai ter para você marcar essa questão lá na hora da prova. Vai ter as alternativas lá. De acordo com a proposição apresentada, podemos afirmar que a sequência de valores lógicos entre verdadeiro e falso para a proposição apresentada será orientada de cima para baixo. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Marca, sai para o abraço, pega a pistola, põe na cintura, já era. Tudo bem? Receba. Beleza, esse aqui foi o nosso exemplo 1. Vamos marcar aqui. Vamos deixar marcadinho aqui. Exemplo. Pronto. Exemplo 1 está aqui. Agora falta o exemplo 2, não é isso, pessoal? Falta o exemplo 2. Show de bola. Vamos lá. Exemplo 2. E de cara você já viu um negócio diferente no exemplo 2, né? Faz de bobo, não. Q, I, não R. Então tá bom. Vou trazer aqui, ó. Q, I, não R. Beleza. Em bicondicional com... Em bicondicional com... P de junção exclusiva, não Q. P de junção exclusiva, não Q. Beleza. E agora? Cálculo do número de linhas. Se você analisar aí, quantas letras diferentes nós temos agora? Quantas letras diferentes? Ô, professor, agora eu tenho 3 letras diferentes. Não é isso? 3 letrinhas diferentes. Eu tenho a letra P, eu tenho a letra Q e eu tenho a letra R. E agora? Cálculo do número de linhas também, do mesmo jeito. Cálculo do número de linhas. Vamos lá? Então aqui vai ficar assim, ó. 2 elevado a n, mas agora o n vai ser igual a 3. Em nome de Jesus, não é 2 vezes 3. É 2 elevado a 3. Então aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. E vai dar quanto? 8 linhas. Sim ou não? Beleza? Tranquilo. Agora, como eu tenho 8 linhas, vai dar uma tabela verdade um pouco mais trabalhada. Então vamos lá. A gente vai seguir a mesminha receitinha de bolo, hein? A mesma coisa. Então, uma coluna, o cálculo do número de linhas. Agora, eu preciso de uma coluna para cada proposição simples, uma coluna para cada negação simples, uma coluna para cada parênteses e, para finalizar, uma coluna para cada proposição composta completa. Tá bom. Quantas proposições simples eu tenho? Vocês viram? Eu tenho uma proposição P, eu tenho uma proposição Q e eu tenho uma proposição R. Então, acabou o nosso primeiro tópico. Beleza, uma coluna para cada proposição simples. E depois? Eu tenho uma coluna, eu tenho que ter uma coluna para cada negação. Quantas negações eu tenho? Eu tenho a negação do Q e eu tenho a negação do não R também. Então, uma coluna para cada. Então, uma negação para o Q, uma negação para o R. E aí, fechou? Calma. Agora faltam os parênteses. Muito bem. Eu tenho esse parênteses, não é? E eu tenho outro parênteses aqui. Uma coluna para cada, professor? Exatamente. Uma coluna para cada parênteses. Então, eu vou colocar aqui Q e não R. E o outro parênteses, P em disjunção exclusiva com não Q. Beleza. Calma. E agora, professor? Agora a gente vai ter que colocar a proposição composta completa, que é essa grandona aqui, ó. Bem? Essa proposição toda.
Então, vamos colocar ela lá. Então, eu tenho esse parênteses aqui, ó, Q e não R. Beleza. Em bicondicional com P, disjunção exclusiva, não Q. Agora é a parte mais difícil, né? Fazer uma linha reta aqui. Vamos lá. Tenho que fechar essa tabela. Pronto. Fechei a tabela. Agora a gente vai fazer quantas linhas, professor? São 8 linhas. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi? 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais uma. 8. Bem? Ou, vamos lá. Então agora a gente vai fechar esse caboclo aqui. Fecha esse aqui também. Fecha esse. Aqui também. Aqui. Até fazer isso acabou o tempo da minha prova. Provavelmente já deve ter falado isso aí, né? E seus pensamentos. Aqui a banca te dá pronto, tá, pessoal? Já te dá pronto. Então tá bom. Vamos lá. Vamos terminar de preencher. Professor, e agora? Qual que seria o preenchimento padrão? Qual que seria o preenchimento padrão dessas 3 primeiras colunas? Como é que fica? Agora você vai pensar assim, ó, de 4 em 4, de 2 em 2 e de 1 em 1. De 4 em 4, de 2 em 2, de 1 em 1. Não é besteira não, não pensa besteira não. 4 em 4, de 2 em 2 e de 1 em 1. Certo? Então vamos lá. Como assim de 4 em 4? Mas assim, ó, a primeira coluna você vai colocar 4 vezes e depois 4 Fs. Foi de 4 em 4, agora de 2 em 2. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro e falso, falso. E agora, de 1 em 1. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro, falso. Continua conversando com a tabela agora. Vamos conversar com ela. O que ela está pedindo para você fazer? Ela está pedindo para você negar a proposição Q. É isso que ela está pedindo. Então eu vou olhar para o Q e vou trocar todos os sinais. O Q, se você notar, ele está verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Então aqui eu vou inverter todos os sinais, todos os valores lógicos. Então vai ficar assim, ó. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E agora o não que? Você vai fazer a mesma coisa, mas só que olhando para o R, certo? Não R, perdão. Ele está querendo que você negue a proposição R. Mesma coisa. Gelar está de 1 em 1, verdadeiro, falso. Então você coloca falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. E agora, professor, o que que eu faço? Agora você mantém a calma. Peraí. Agora você vai ter que olhar para o que e não R. Vamos olhar então para o que e não R. A gente tem que olhar para esses dois aqui, ó. Tem que olhar para o que em conjunção com o não R. Tudo bem? E a gente tem que ver onde que vai dar tudo verdadeiro. Onde que eu tenho valores verdadeiros? Somente verdadeiros. Olha, eu tenho aqui, tudo bem? Depois eu tenho aqui também, ó. Certo? Então, onde que eu tenho valores somente verdadeiros? Aqui e aqui. E o restante, professor? Tudo falso. Tudo falso. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a disjunção exclusiva entre P e não Q. Onde que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para o P e eu tenho que olhar para o não Q. O que a disjunção exclusiva fala?
Valores trocados da verdadeiro. Valores trocados da verdadeiro. Então vamos ver. Aqui eu tenho valores trocados. Aqui também eu tenho valores trocados. Onde mais? Aqui eu tenho valores trocados. E aonde? Aqui também. Certo? Como é que vai ficar então? Vai ficar verdadeiro nas duas extremidades. E no meio aqui, ó, tudo falso. Certo? Beleza. Agora eu vou para o abate final. Que conectivo que é esse? É a bicondicional, não é isso? Lembra que eu tinha falado para vocês que a bicondicional é como se fosse um sinal de igual? Então eu estou querendo saber se essa coluna é igual a essa. Vamos dar uma olhada? Eu quero saber se isso é igual a isso, que 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 é igual a isso. Onde for igual é verdadeiro, onde for diferente é falso. Falso é igual a verdadeiro? Tô aqui, hein? Falso é igual a verdadeiro? Não. Verdadeiro é igual a verdadeiro? Sim. Falso é igual a falso? Sim. Falso é igual a falso? Também. Falso igual a falso? Também. Verdadeiro é igual a falso? Negativo, professor. Falso é igual a verdadeiro? Também não. E agora, falso é igual a verdadeiro? Também não. Então pronto. É exatamente isso que a sua banca quer que você faça lá na hora da prova. E adivinha o que que ela vai fazer? Ela vai te dar uma sequência nas alternativas. Só isso. Tá bom? Vai te dar uma sequência das alternativas e preste bem atenção no sentido. Provavelmente ela vai pedir sentido de cima para baixo ou de baixo para cima. Valeu? Tamo junto então. Forte abraço. Tamo junto.